Salmo 129, a tradução que eu uso nessa manhã é NVI, e a palavra do Senhor diz assim: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel repita: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram um arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo, Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim no terraço que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos. E que ninguém que passa diga: seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Vamos orar? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, Senhor, diante da Tua Palavra, diante do Teu Evangelho, e pedimos a Ti, Senhor, iluminação. Fala ao nosso coração nessa manhã, fala o coração de cada um dos meus irmãos, ó Deus. Que os nossos ouvidos estejam abertos, que os nossos olhos estejam abertos, que a Tua Palavra faça a obra de transformação, ó Deus, em nossa vida. Queremos ser transformados em homens e mulheres que são mais parecidos com Jesus. Não permita, Senhor, que Satanás desvie nossa atenção. Não permita, Senhor, que as preocupações dessa vida ou com algum tipo de afazer que tenhamos logo em seguida venham roubar, Senhor, a nossa atenção. Pelo contrário, que o nosso coração esteja rendido a Ti nesse momento e que o Senhor seja glorificado tanto nessa exposição quanto por cada um dos meus irmãos que estarão ouvindo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. O tema do meu sermão nessa manhã é a trajetória do peregrino. Nós estamos caminhando nos salmos de peregrinação, já faz algumas semanas, e a cada domingo nós estamos chegando mais perto da grande cidade. Nós estamos chegando mais perto do momento mais importante, que é quando o salmista chega em Jerusalém. Nós veremos que esse salmo ele fala profundamente ao nosso coração. E eu não sei você, mas eu, ao longo dessa minha trajetória, da minha peregrinação, mesmo depois de conhecer o Senhor Jesus Cristo, mesmo depois de receber Jesus em minha vida, eu já desejei, já tive vontade de matar um homem. Você já teve vontade de matar alguém? De tanta raiva, de tanto sofrimento, de tanta dor que essa pessoa causou a você e a sua família? Eu já tive. Eu confesso que eu já tive. Uma delas, talvez uma das mais emblemáticas, foi quando nós perdemos tudo que nós tínhamos num mau negócio. Nós perdemos todo o nosso dinheiro. Nós perdemos toda a nossa economia. Porque nós acreditamos na promessa de um homem. E esse homem, depois de um ano, passou a perna na gente. Meus irmãos, confesso para vocês que a minha vontade era matar aquele sujeito. E eu demorei muito tempo para me livrar disso. E o grande problema, muitas vezes, é que nós não aprendemos como lidar com isso. Nós lemos no Novo Testamento que os discípulos de Jesus Cristo devem amar seus inimigos, devem orar por aqueles que o perseguem. É ou não é verdade? E aí eu vou dizer, é muito fácil para aquele que está de fora olhar para a gente e falar assim: não, você tem que orar por essa pessoa, você não pode guardar mágoa no seu coração, você vai para o inferno se você guardar mágoa no seu coração. E a gente acaba o quê? Sufocando isso. A gente acaba ignorando, suprimindo. Mas, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E por meio da sua palavra, Ele nos ensina como que eu e você, peregrinos nessa terra, devemos lidar com esses momentos em que nós seremos alvo de abuso, em que nós sofreremos, em que nós seremos enganados, em que nós, por causa de outras pessoas, chegaremos até mesmo ao fundo do poço. Então, a minha proposta nessa manhã
compartilhar com vocês uma forma de como Deus nos ensina a lidar com os nossos inimigos. E aqui os inimigos a gente não pode espiritualizar e considerar apenas Satanás nosso inimigo. Satanás é nosso inimigo? Sim. Mas nós veremos aqui que os inimigos do salmista não eram espirituais, eram homens de carne e osso, influenciados por Satanás, mas homens de carne e osso. Esse salmo ele é muito parecido com o Salmo 124, nós lemos no começo do nosso culto. Ele é muito parecido, ele tem o refrão, o salmista, ele diz que Israel repita. E ao mesmo tempo ele é completamente oposto, principalmente na sua segunda parte, ao Salmo 128 que nós vimos na semana passada. O Salmo 128, por exemplo, termina que o Senhor o abençoe desde Sião. E aqui no Salmo 129, o salmista vai dizer assim: e que ninguém que passa o abençoe, aquele que odeia Sião. Então, meus irmãos, esse salmo nos ajuda a entender como nós, como discípulos de Jesus Cristo, como peregrinos nessa terra, podemos lidar com os nossos inimigos. Nós fomos profundamente afetados pelo pecado, e é por causa do pecado que nós nos colocamos muitas vezes na mesma condição do salmista. É por causa disso que o povo de Deus sofre violenta opressão dos seus inimigos. É por causa disso, é por causa do pecado que nós sofremos oposição, que nós sofremos violência, que nós sofremos abuso, que nós somos enganados. É por causa do pecado. E é por causa do pecado que nesses momentos em que isso acontece, nós necessitamos de intervenção divina. Porque nós aprendemos que nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Se eu pudesse resumir esse sermão em uma frase, eu diria: o peregrino sofre oposição violenta por causa da sua fé, mas sabe que Deus pode libertá-lo dos seus inimigos, e por isso ele deixa a vingança nas mãos do Senhor. Esse Salmo 129, ele pode ser dividido em dois grandes blocos, em duas estrofes, né? Precisamos lembrar que é uma música, é uma oração, mas é duas estrofes. Na primeira parte, do verso 1 até o verso de número 4, do verso 1 ao verso 4, nós temos uma canção de confiança. Uma canção de confiança naquilo que Deus fez no passado. Então o salmista canta ao Senhor e convoca o povo de Israel a cantar, baseado na libertação que o Senhor deu no passado. Porque o Senhor libertou o povo de Israel do jugo opressor. A segunda parte desse salmo, que vai do verso 5 até o verso de número 8, nós temos uma oração imprecatória, uma oração de maldição, ou aqui nesse caso, uma oração de negação da bênção. Então, e a Bíblia como um todo, ela vai ter várias orações imprecatórias, orações que são feitas contra os inimigos. E nós vemos isso principalmente no livro dos Salmos. Esse salmo provavelmente ele foi escrito na saída do povo de Israel da Babilônia, naquele contexto de reconstrução de Jerusalém e do templo do Senhor. Bem provável que ele tenha sido escrito nessa época por causa da linguagem que ele usa. Ele fala de um sofrimento que o acompanha desde a sua juventude. Esse sermão, meus irmãos, como é que nós vamos caminhar nesse sermão? Nós vamos caminhar em 3 momentos. O primeiro deles nós vamos ver agora. A trajetória do peregrino é marcada pelo sofrimento. A trajetória do peregrino é marcada pelo sofrimento. Essa é a primeira verdade desse salmo. Essa é a primeira verdade. O peregrino que caminha para Sião, ele vai sofrer. Mas não sofre sozinho. Todo o povo de Deus é um povo que também sofre.
Então, o povo de Deus é um povo marcado pelo sofrimento. Como é irônico que hoje em dia algumas igrejas façam um lema diferente e prometem uma vida sem sofrimento. Acho que essas igrejas não leram a Escritura. O povo de Deus é um povo que sofre. E por que o povo de Deus sofre? Por causa da sua identidade. Nós veremos que o povo de Deus sofre por causa de quem são. Povo de Deus, o povo que o Senhor formou. Esse sofrimento que o salmista está falando aqui, ele acontece por causa da identidade do povo de Deus. Então, desde o começo, o povo de Deus é marcado pelo sofrimento. É o que nós vemos nos versos 1, 2 e 3. Perceba, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, que Israel repita, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos, longos buracos. Então, nesses 3 primeiros versos, nós vemos uma declaração do salmista da intensidade do sofrimento que o povo de Deus passou desde o começo da sua existência. E é muito provável que aqui o salmista esteja falando do período em que Israel esteve no Egito, em que Israel foi escravo no Egito. Aí nós precisamos recordar como isso aconteceu. Nós, olhando para o Gênesis, nós vemos que José, filho de Jacó e Lia, ele é vendido como escravo, acho que é de vocês ali. Ele é vendido como escravo por seus irmãos e ele vai para o Egito como escravo. Mas chegando lá no Egito, depois de muito sofrimento, porque o povo de Deus é marcado pelo sofrimento, sem sofrimento não há vitória, então lá ele se torna o segundo no Egito em poder. Apenas Faraó estará acima dele. E naquele tempo, houve fome em toda a terra. E quando a fome chega em toda a terra, os irmãos de José vão ao Egito em busca de comida. Eles não conhecem, eles não sabem que José é o governador. Então eles vão para lá. A trama se desenrola, José se revela aos seus irmãos, há reconciliação, e José convida os seus irmãos e o seu pai a retornar, a irem morar no Egito. Então, meus irmãos, quando Jacó e seus filhos vão morar no Egito, o povo de Deus era formado por cerca de 70 pessoas. E nós precisamos lembrar que o povo de Deus começa com Deus chamando Abraão, lá de Ur dos Caldeus, para ir em direção a uma terra. E naquele lugar Deus faria com que de Abraão surgisse uma grande nação. Então, quando os filhos de Deus, o povo de Deus vai para o Egito, os filhos de Jacó são 70 pessoas, 70 ou 75, depende do manuscrito. Isso acontece quando Jacó tinha 130 anos de idade. Mas, depois da morte de José, dos seus irmãos e do faraó, algumas coisas mudaram. Abra comigo Êxodo, capítulo 1, versos 6 em diante. Êxodo, capítulo 1, segundo verso, o segundo livro da Bíblia. A partir do versículo de número 6. Ora, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração,
Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós, e fujam do país. Estabeleceram-se, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiro de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. A escravidão no mundo antigo não era algo tão ruim quanto a gente às vezes pensa. Muitas pessoas no mundo antigo se vendiam como escravos para fugir da fome. Então elas preferiam muitas vezes se tornar escravas do que morrer de fome. Nesse caso aqui, o texto bíblico deixa muito claro que a escravidão que o Egito impôs aos filhos de Israel foi algo muito cruel. Era cruel. Então, meus irmãos, é muito provável que quando o salmista está se recordando desse sofrimento, ele está se recordando do tempo em que os filhos de Israel estavam lá no Egito, debaixo de uma escravidão cruel. Até aquele momento da história, o povo de Deus tinha mais ou menos, quando José e os seus irmãos se reúnem, Jacó vem ao Egito, o povo de Deus tinha mais ou menos 190, 200 anos de existência. Ou seja, uma nação jovem. Mas em Êxodo, capítulo 12, verso 40, nós temos a informação que o povo de Deus permanece no Egito por 430 anos. E o relato de Êxodo 1 deixa claro que o sofrimento do povo de Deus acontece após a morte de José lá no Egito. Então, quando o salmista fala da opressão que ele e todo o povo de Deus receberam desde a sua juventude, ele está se referindo principalmente à opressão no Egito. O motivo superficial dessa opressão no Egito era o medo do faraó de que os israelitas se multiplicassem e se aliassem contra os inimigos do Egito. Mas o motivo real para o sofrimento de Israel no Egito não era esse. Isso fica claro quando nós percebemos na narrativa do Êxodo que o faraó não queria deixar o povo adorar ao Senhor. Faraó não queria deixar o povo adorar ao Senhor. Por causa disso, ele aumentou o trabalho. As pessoas ficavam sem tempo de pensar. Já reparou que quanto mais você trabalha, menos tempo você tem de pensar? Você está trabalhando que nem um louco, você não consegue pensar. Isso que acontecia. Então, o objetivo do faraó, o objetivo de Satanás era que o povo de Deus não fosse adorar ao Senhor. Mas o salmista deixa claro que os inimigos não prevaleceram contra o povo de Deus. E nós vemos isso quando, ainda na narrativa de Êxodo, nós vemos que os israelitas atravessam o Mar Vermelho ao pé seco, com os pés secos. Primeiro, eles são libertos da escravidão do Egito com 10 pragas que o Senhor Deus envia aos egípcios. Então o faraó liberta o povo de Israel, abre mão do povo de Israel, deixa com que eles vão embora. Eles não vão embora de mãos vazias, eles levam riquezas do Egito, eles levam animais do Egito e eles estão indo para o deserto. E diante do mar, Deus abre o mar e eles atravessam o mar.
Mas quando eles chegam na outra margem do mar, eles conseguem ver os seus inimigos sendo afogados. O faraó e todo o seu exército é afogado no meio do Mar Vermelho. As águas se tornaram então a sepultura do inimigo do povo de Deus. E nós poderíamos traçar aqui uma cronologia de todo o sofrimento do povo de Deus ao longo da história, mas eu creio que a escravidão no Egito é o melhor exemplo de sofrimento. E no verso 3 o salmista retrata essa intensidade: passaram um arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. Para mim, e talvez para alguns de vocês, essa imagem de um arado passando nas costas de alguém é uma imagem difícil de compreender, de saber o que está falando disso. Mas se você já teve essa experiência de ver um arado passando na terra, você consegue compreender o que o salmista está dizendo. Em vez da terra, pensa nas suas costas sendo rasgadas pelo arado. O que é um arado? Bom, vamos pensar nisso. Um agricultor indo para o campo, ele precisa preparar a terra para o plantio. E para preparar a terra, ele precisa abrir essa terra. Então ele pega alguns bois, de 2 em 2, e ele coloca um arado. Um arado é como se fosse uma ferramenta em formato de V, pode ser em madeira, pode ser de ferro, e ele prende esse arado ao boi por meio de cordas ou de correntes. E nesse arado ele coloca um aguilhão. Um aguilhão é um negócio pontudo, é como se fosse uma faca muito grande, pontuda. E essa faca, conforme os bois vão andando, e o agricultor vai manejando o arado, essa faca, esse aguilhão vai rasgando a terra. Já viu isso alguma vez? Sim. Agora imagine isso nas suas costas. Será que dói? A gente chora às vezes por uma mordida de um pernilongo, de uma abelha. Pensa um aguilhão. Somente depois que o arado passasse na terra, o agricultor poderia jogar as sementes de trigo, de centeio, de cevada. Então, o verso 3 descreve para nós, literalmente, as costas de um homem que foi chicoteado, que foi flagelado. Quando nós olhamos para a história de Israel, desde o seu nascimento em Abraão até os dias de hoje, nós podemos dizer, meus irmãos, com segurança, que a sobrevivência do povo de Israel, um povo tão odiado, mas tão resiliente, dá testemunho, um testemunho silencioso do conservador de Israel, o nosso Deus. O sofrimento de Israel apontava para a vinda do servo do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo é o perfeito Israel. E é por causa da sua identidade, a sua trajetória também será marcada pelo sofrimento. Jesus sofreu, meus irmãos. O Jesus da Bíblia não é o Jesus que muitos vendem por aí. O Jesus da Bíblia é o Jesus marcado pelo sofrimento. As profecias sobre o Messias apontavam que ele seria um homem de dores, um homem de quem os homens escondem o rosto. Mesmo inocente, ele sofreria por sua identidade, por causa da sua identidade, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Salvador encarnou com perfeição o sofrimento desse salmo. Em Isaías capítulo 50, verso 6, o servo do Senhor diz: ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes. E em Isaías 53, a profecia sobre o sofrimento vicário do servo do Senhor nos mostra como seria o sofrimento de Deus em Jesus. E quando nós olhamos para os evangelhos, especialmente para o momento da crucificação de Jesus e de sua morte, nós vemos o profundo sofrimento que o Filho de Deus enfrentou. Ele se encontra no momento mais baixo de sua humilhação. Em Mateus 26, 27, diz que antes de Jesus ser crucificado, ele é açoitado pelos soldados romanos.
E os soldados tinham total liberdade para açoitar os prisioneiros da forma que quisessem, com o que quisessem e pelo tempo que quisessem. Eles tiveram total liberdade para flagelar o Filho de Deus. E eles fizeram isso usando pedaços de metal ou pedaços de ossos embutidos na ponta do chicote. E esse chicote, você já apanhou de chicote alguma vez? Eu nunca apanhei de chicote, graças a Deus. Eu não apanhei de chicote. O chicote de Jesus, que Jesus recebe em suas costas, tinha pedaços de ferro, pedaços de osso na ponta, e cada vez que o soldado batia, arrancava lascas de pele. Aquilo ali seria suficiente para matar Jesus. E se você já assistiu o filme A Paixão de Cristo, eu acredito que A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, é o filme que melhor retrata essa cena. Eu não vi até hoje um filme que retrata com maior perfeição o sofrimento visível de Cristo. Mas Jesus, ele não está sofrendo por questões políticas. Ele não está sofrendo porque ele é um criminoso. Ele nunca pecou, mas ele sofre em nosso lugar. O sofrimento de Jesus é o sofrimento que era para ser nosso. Ou seja, ele sofre no lugar dos eleitos de Deus. Ele sofre no lugar dos pecadores que um dia creriam em seu nome e o receberiam como Senhor e Salvador de suas almas. Ele morre para nos dar vida. Aquele chicote, aquela cruz, era para mim e para você. Mas Jesus troca de lugar conosco. Ele assume o nosso lugar. Ele assume a nossa culpa. E Ele leva todo o castigo de Deus em seu corpo. E talvez você nunca se interessou em saber sobre Jesus. É possível que você mesmo nem saiba que você é um pecador ou que você está debaixo de maldição por causa do pecado. É possível que nunca alguém tenha contado para você a sua situação real diante de Deus. É possível que você ainda não saiba que está caminhando para beber o cálice da ira de Deus. Não importa se você se considera uma boa pessoa, não importa se você acredita que faz boas obras e elas são boas o bastante para te tornar aceito diante de Deus. Não importa se você está esperando chegar à velhice para se arrepender dos seus pecados e adorar ao Criador como Ele merece. A Bíblia deixa muito claro, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos, meus irmãos. Sabe o que isso significa? Significa que se você partir desse mundo nessa condição, sem arrependimento, sem confiar em Jesus, você beberá o cálice amargo da ira de Deus. Significa que se você morrer nessa situação sem Jesus, você sofrerá eternamente no inferno. Não haverá descanso, será um lugar de choro e ranger de dentes. E talvez você desdenhe disso, talvez você não acredite, mas eu digo para você, você não sabe quando será a hora que você dará o último suspiro nessa vida. Você não sabe quando será o dia em que você vai sair de casa e nunca mais vai voltar. O tempo não está nas suas mãos. A vida e a morte estão nas mãos de Deus, o Criador dos céus e da terra. E é por isso que nessa manhã nós somos chamados ao arrependimento e a confiar em Jesus somente. Se arrependa dos seus pecados. Implore o perdão de Deus, invoque o nome de Jesus Cristo e seja salvo da ira de Deus. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aquele que não crê já está condenado. Ouça o convite de Jesus nessa manhã que diz: veio para o que era o seu, mas o seu não o receberam. Contudo, todo aquele que o recebe, recebe também o direito de se tornar filho de Deus. Não pela vontade da carne, não por causa da nacionalidade, não por causa do sangue, ou não por nada na criação. Apenas pela vontade de Deus, nasce de Deus.
Aqueles que recebem a Jesus Cristo em sua vida como Senhor e Salvador de suas almas se tornam filhos adotados de Deus. Essa maravilhosa bênção também vem acompanhada de sofrimento. Por quê? Os discípulos de Jesus também são marcados pelo sofrimento. Aqueles que carregam o nome de Cristo, aqueles que se identificam com Jesus, também são marcados pelo sofrimento. Aqueles que se identificaram com Jesus por meio do batismo, também vão sofrer como Jesus sofreu. Deus teve um filho e apenas um filho sem pecado, mas nunca um filho sem dores. Abra comigo em João capítulo 15, verso 18. João capítulo 15, verso 18 diz assim: Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Desde o início, a igreja cristã é marcada pelo sofrimento por causa da sua identidade, por causa da sua fé. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos que Pedro e João são presos por pregarem o Evangelho. Ainda em Atos dos Apóstolos, nós vemos que os discípulos sofrem grande oposição e são até mesmo açoitados por pregarem o Evangelho. E em Atos capítulo 6 ao capítulo 8, nós temos de forma quase que detalhada a narração da morte de Estevão, do martírio de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Foi o primeiro homem a morrer por causa de sua fé em Jesus Cristo. E por causa disso ele morre apedrejado, por causa da sua fé em Jesus Cristo. Tertuliano vai dizer que o sangue dos mártires rega o crescimento da igreja. A igreja de Jesus cresceu regada pelo sangue de homens e mulheres que morreram por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Dos apóstolos do nosso Senhor Jesus, apenas Judas, o traidor, e João não são martirizados. Nas cartas de Paulo, nós vemos que Paulo sofreu diversas vezes por causa do Evangelho. E se você ainda não leu, uma boa leitura para entender o sofrimento dos crentes é o livro dos Mártires de John Foxe. Esse é um livro fundamental para termos uma perspectiva histórica do sofrimento da igreja de Jesus. Atualmente nós estamos vendo no Brasil e no mundo, mas especialmente no Brasil, uma escalada do ódio e até mesmo da violência contra os cristãos, especialmente contra os evangélicos. Esses dias viralizou a fala da atriz Luana Piovani dizendo que o evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano. Ele é o protótipo de um ser desprezível. O evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano. Ele é o protótipo de um ser desprezível. Essa entrevista ela deu no jornal O Globo. Não foi algo que ela conversou na mesa de um botequim, na sala de casa, sem ninguém ouvindo. Então nós estamos vendo uma crescente da perseguição e do ódio de forma visível contra cristãos no Brasil. Em alguns momentos essa perseguição ela é pública.
no caso de Luana Piovani, no caso de alunos que são proibidos de cultuarem ou de fazerem orações em escolas e universidades, no caso de profissionais da psicologia, por exemplo, que são proibidos de declarar publicamente sua fé em Jesus Cristo, seja na ciência, na educação ou em qualquer área da nossa vida civil, viver piedosamente a fé cristã vai ser motivo de perseguição e sofrimento. Abra comigo em 1 Pedro, lá no final do Novo Testamento, capítulo 4. Verso 12 em diante. Primeira Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, o sofrimento faz parte da caminhada cristã, meus irmãos. Em alguns momentos da nossa vida, nós vamos sofrer de formas que nós não imaginamos. Um discípulo de Jesus está sujeito a sofrer uma injustiça no trabalho, está sujeito a sofrer a perda de um familiar de forma repentina, está sujeito, inclusive, a enfrentar a oposição e a ver muitas das vezes seus entes queridos sofrerem neste mundo. Um discípulo de Jesus está sujeito a sofrer abusos de todas as naturezas nesse mundo. E talvez você esteja enfrentando nesse momento algo doloroso, um sofrimento doloroso. Talvez você está sofrendo perseguição por sua fé em Jesus. Talvez os seus familiares não compreendem a sua fé. Talvez eles zombam de você por causa de Jesus. Talvez você confiou em pessoas que quebraram a sua vida ou a de seus entes queridos. Quando isso acontece, nós somos tentados a pensar que a culpa é nossa. Às vezes, em oração, nós perguntamos: Senhor, que pecado eu cometi para que isso acontecesse comigo? Lembre-se, meus irmãos, o sofrimento é a marca de um discípulo de Jesus. E nós somos felizes de verdade quando enfrentamos o sofrimento por amor a Jesus. A igreja de Jesus é uma igreja que sofre, mas apesar de todo o sofrimento e perseguição, ela nunca será destruída. O nosso Senhor disse: Tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, não poderão vencê-la. A trajetória do peregrino de Israel, da igreja e de Jesus é marcada pelo sofrimento, mas é marcada também por intervenções de Deus ao longo da história. A trajetória do peregrino é marcada pela intervenção divina. Essa é a segunda verdade do texto. O plano de Deus é formar um povo para si, homens e mulheres de todas as tribos, línguas, de todas as nações, de todo o canto da terra, que passem a adorar a Jesus em espírito e em verdade. Gente que confesse Jesus como Senhor e Salvador.
Meus irmãos, Deus está comprometido com o seu plano. Deus está comprometido com o seu plano de formar um povo para si, e é por causa disso que Ele intervém ao longo da história, a fim de preservar a sua igreja, a fim de preservar o seu povo por meio de atos redentores. Nós vemos isso no livramento de Israel, verso 4 do Salmo 129. O salmista diz: o Senhor é justo. O Senhor é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Alguns anos atrás era comum nós olharmos nos carros a palavra Deus é fiel. Talvez até hoje ainda tenha. Mas Deus é fiel a quem? A mim? A você? Ou a sua palavra? A Bíblia deixa bem claro que Deus é fiel à sua palavra. Mesmo que eu e você sejamos infiéis, Deus continuará fiel e cumprirá a sua palavra. Mesmo que eu e você quebremos em algum momento a nossa palavra para com Deus, Deus mantém as suas promessas e a sua aliança. Deus permanece fiel. E da mesma forma que nós podemos confundir a frase Deus é fiel, nós também corremos o risco de confundir o verso 4 desse salmo. Porque se nós lermos esse verso de forma isolada, nós podemos ter a falsa ideia de que Deus agiu por causa que nós somos justos, de que Deus fez alguma coisa porque nós fizemos tudo certinho. Ou seja, Deus é justo, não vai permitir que eu fique nas mãos dos meus inimigos, eu faço tudo certinho, e é por isso que então Ele vem e me liberta. Meus irmãos, Deus tem um plano, e Deus está comprometido com o seu plano de fazer com que a sua imagem cubra toda a terra, da mesma forma que as águas cobrem o mar. Deus deseja ser adorado em cada canto desse universo. E Ele jurou a Abraão que faria dele uma grande nação, e que por meio de Abraão, o descendente de Abraão abençoaria toda a terra. Deus é fiel e justo, e Ele cumpre aquilo que Ele promete. Além disso, Deus é perfeitamente justo. A própria justiça é um atributo de Deus. O Senhor odeia a injustiça, e o Senhor também odeia aqueles que fazem a injustiça. Sim, meus irmãos, Deus odeia a injustiça e Deus odeia aqueles que fazem a injustiça. E é por isso que, sendo fiel e justo, e estando comprometido com sua palavra e com o seu plano redentor, Deus interveio na história de Israel a fim de preservar o seu povo. Quando olhamos para o Antigo Testamento e analisamos a história de Israel, nós vemos as diversas vezes em que Deus interveio na salvação do seu povo, na preservação do seu povo. O Êxodo é talvez um dos maiores exemplos, é por isso que principalmente nos Salmos, nós vamos encontrar diversos salmos de recordação, lembrando a libertação do Êxodo. Porque no Êxodo nós vemos a preservação da nação de Israel. Tanto na ida de Israel para o Egito, quanto na saída de Israel do Egito, nós vemos a mão de Deus preservando o seu povo. O povo de Israel era muito forte e numeroso, mas estava sendo escravizado no Egito. Então, Deus vê a opressão que estava sobre o seu povo e levanta Moisés para libertá-lo. A libertação do Egito revela o grande amor de Deus por seu povo. Revela o comprometimento de Deus em cumprir a sua palavra empenhada, de que por meio de Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. E ao lermos o Êxodo, fica evidente que o povo de Deus ele é liberto, não porque eles eram bons em guerra, mas porque foi a mão do Senhor, foi Deus com mão forte que os tirou da escravidão do Egito. E em Êxodo 14 nós temos então a derrota final dos egípcios. Eles são afogados no Mar Vermelho. E os israelitas veem tudo, eles veem a intervenção de Deus nas pragas, na abertura do Mar Vermelho e na morte dos seus inimigos.
E em Êxodo 14, verso 30 diz que naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Diversas intervenções de Deus acontecem ao longo da história a fim de preservar o povo de Israel, porque a preservação de Israel era fundamental para a vinda do nosso Salvador, para a vinda de Jesus Cristo. Se Deus não tivesse preservado Israel, o Filho de Deus não encarnaria. Então é muito fundamental, a preservação de Israel foi fundamental no plano redentor. Mas essa preservação acontece não porque Israel faz alguma coisa, ela faz porque Deus age, Deus liberta. E a maior prova da intervenção de Deus na história é a encarnação do Verbo de Deus. Porque Ele veio ao nosso mundo caído e quebrado por causa do pecado para reconciliar o homem com Deus. Então, o Filho de Deus também experimentou intervenção divina, tanto em seu nascimento quanto em sua ressurreição. Desde o nascimento, Jesus enfrenta risco de vida. Quando o rei Herodes descobre sobre Jesus Cristo, o plano dele é impedir que ele possa tomar-lhe o trono. Então Herodes ordena a matança de crianças. Esse negócio de matar criança não é novo, meus irmãos. É muito antigo. E sempre é o plano da serpente. O plano da serpente era impedir o plano redentor de Deus. Mas é tolice. Você não pode impedir o plano redentor de Deus. Você não pode conter Deus. Você não pode dominar Deus. Você não pode manipular Deus. Então, nosso Salvador veio ao nosso mundo, Deus interviu. Nem Faraó, nem Herodes conseguiram deter o plano de Deus. Durante o seu ministério terreno, Jesus enfrentou muita oposição dos seus inimigos, mas o Pai o guardou de todas as armadilhas. Ele preserva o Filho até o fim, porque há um plano a ser cumprido. Jesus não poderia morrer antes da hora. Por isso que nós vemos tanto segredo. Por isso que cada vez que Jesus chegava e curava alguém, expulsava um demônio, a ordem de Jesus era: fique quieto, não conte, não fale. Porque se a fama de Jesus crescesse antes da hora, ele seria morto antes da hora. Mas Jesus tinha um plano a cumprir. Ele não poderia morrer sem formar 12 homens, 12 discípulos. E o Pai o guarda. Mas, na hora certa, Jesus se entregou para ser morto, meus irmãos, pelos nossos pecados, conforme as Escrituras nos contam. Ele se entregou na noite em que foi traído. Jesus caminhou livremente para morrer. Isso é algo que fica claro nos Evangelhos. Jesus nasceu para morrer. Sim, porque por meio da morte de Jesus nós encontramos vida eterna com Deus. Os inimigos de Jesus não esperavam por isso. Eles pensavam que estavam vencendo Jesus quando prenderam Jesus, mas estavam enganados. E após morrer e ser sepultado, talvez os seus inimigos tivessem brindado, feito festa. Pronto, agora morreu Jesus. Nós podemos seguir com nossa vida. Nós podemos seguir com o nosso plano farisaico. Mas do céu Deus dava risada e zombava da cara dos inimigos, porque a morte não conseguiu segurá-lo. Os relatos da ressurreição deixam claro a intervenção de Deus nesse acontecimento histórico. Mais uma vez, Deus corta as cordas dos inimigos. O plano de redenção foi consumado na cruz do Calvário e na manhã de domingo com a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus
comprovada pelos apóstolos e por mais de 500 pessoas, é a prova concreta de que Deus o Pai aceitou o sacrifício de Jesus por nossos pecados. E Ele ressuscita para nossa justificação. E agora todo aquele que crer em seu nome encontra vida, paz e alegria. É declarado justo diante de Deus. E ainda que morra, viverá. A morte morreu na morte de Cristo. A morte de Jesus, meus irmãos, aconteceu por plano de Deus, para que o nosso maior problema fosse resolvido, o pecado. Sem a morte de Jesus, nós ainda estaríamos presos ao pecado, condenados pelo pecado. Mas na morte de Jesus, o Pai executa a sua justiça perfeita no Cordeiro de Deus. E agora, por meio de sua morte e ressurreição, pela fé somente, homens e mulheres podem ser reconciliados com Deus. E então, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, que voltará em breve, os discípulos de Jesus são encorajados a aguardarem também a intervenção de Deus em meio ao sofrimento. Meus irmãos, os crentes também experimentam a intervenção divina. Com a nova vida recebida em Cristo, amados com o amor de Deus o Pai e revestidos do poder do Espírito Santo, os discípulos de Jesus avançam sem medo. A igreja experimentava forte perseguição, conforme a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ela crescia também. O evangelho crescia aonde chegava, por todo o Império Romano. Em Atos 5, 17 ao 22, nós vemos novamente os apóstolos são presos, mas por intervenção de Deus eles são libertos daquela prisão. Essa não foi a primeira vez que eles haviam sido presos, mas a forma como Deus os libertou dessa vez e a forma como Deus usa as palavras de Gamaliel para a preservação da igreja mostram a intervenção de Deus nesse momento. Por quê? Porque Deus está comprometido com sua palavra em formar um povo. E nada impedirá a salvação dos eleitos de Deus, porque o Evangelho vai chegar até eles. Em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 27, nós vemos a tempestade e o naufrágio do barco em que estava Paulo. Ele estava indo para Roma, onde ele seria morto, mas antes era necessário dar uma paradinha em Malta para que o Evangelho fosse pregado. Acontece o naufrágio, Paulo está preso, mas o Evangelho é pregado e Jesus é conhecido naquele lugar. O Senhor não permitiu que Paulo morresse no naufrágio. O Senhor não permitiu que Paulo morresse na mão dos soldados. O Senhor não permitiu que Paulo morresse quando ele foi picado por uma serpente. Paulo morreu apenas quando Deus decidiu que era a hora dele morrer. Entretanto, algumas vezes nós temos a impressão de que estamos sozinhos. Em alguns momentos, o sofrimento, a dor e a angústia será tamanha que precisaremos nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 8. Ele diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desprezados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Meus irmãos, a intervenção de Deus em nosso favor, no nosso sofrimento, nem sempre vai ser da forma que a gente imagina ou da forma que a gente quer. Alguns de nossos irmãos perderam a vida por amor a Jesus, assim como Estevão. E nós devemos olhar para as intervenções de Deus no passado e orar quando estivermos necessitando de intervenção de Deus, para que Deus venha nos socorrer, para que Deus venha ao nosso encontro. Nós devemos orar, nós devemos nos ser encorajados por essas intervenções divinas e devemos clamar ao Senhor. Às vezes a intervenção de Deus virá com a coragem para enfrentar a morte e os inimigos.
Às vezes, a intervenção de Deus envolverá o livramento desses inimigos. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por fim, meus irmãos, a trajetória do peregrino e dos discípulos de Jesus não é apenas marcada pelo sofrimento e pela intervenção divina. É marcada por um profundo desejo de justiça de Deus. É por isso que eles clamam pela justiça. É por isso que diante de tanta injustiça, de tanto sofrimento, os discípulos clamam pedindo justiça. A terceira verdade desse salmo é: a trajetória do peregrino é marcada por um clamor pela justiça de Deus. Diante dos seus inimigos, o peregrino entrega cada um dos seus inimigos ao Senhor, porque ele sabe que a vingança não está nas suas mãos, está nas mãos de Deus, pertence ao Senhor, e é por isso que ele clama por justiça. O povo de Israel clamou por justiça. Vamos voltar ao Salmo 129, versos 5 em diante. Diz assim: retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer, que não enche a mão do ceifeiro nem os braços daquele que faz os fardos. E que ninguém que passe diga: seja sobre vocês a bênção do Senhor, nós o abençoamos em nome do Senhor. Que oração é essa? Essa é uma oração imprecatória. Essa é a oração totalmente oposta à oração do Salmo 128. Como eu falei antes, no Salmo 128, o salmista abençoa Israel. Ele abençoa. E aqui ele diz que ninguém abençoe aquele que odeia Sião, os inimigos de Sião. Perceba que o ódio dos inimigos não é apenas contra o povo de Deus, mas é contra Sião. Mas o que Sião representava? Sião representava a cidade de Deus, o trono de Deus. De modo que aqueles que odeiam Sião também odeiam ao próprio Deus. Então o salmista ora para que Deus destrua seus inimigos, aqueles que causaram esse sofrimento, essa angústia ao povo de Deus, que o Senhor então os destrua. O salmista ora pedindo que seus inimigos não tenham vida longa, que eles não sejam úteis. Você já tentou plantar uma grama num telhado da sua casa? Ou uma árvore? Você não consegue. Ela vai secar, dependendo da flor, ela vai secar muito antes de nascer. Então ele está pedindo a Deus que os seus inimigos não tenham vida longa. Ele pede ao Senhor que aqueles que odeiam Sião sequem antes de crescer, sejam enfraquecidos, tenham uma vida breve neste mundo. Por fim, no verso 8, o salmista pede que ninguém abençoe os ímpios, que eles sejam realmente relegados à maldição, que sejam completamente destruídos. E eu sei, meus irmãos, que nós temos muita dificuldade em compreender esse tipo de oração. Nós temos muita dificuldade com essas palavras. Tá, eu não sei você, mas eu tenho. Mas são palavras de Deus, são a verdade de Deus. São palavras que Deus deu para o seu povo cantar. Isso aqui era um cântico de Israel. Se você analisar as canções que nós cantamos em todas as igrejas no Brasil, dificilmente você vai achar uma canção tão difícil de ser cantada como essa, ou uma oração tão difícil de ser feita como essa. E o nosso Salvador Jesus Cristo cantou também esse salmo. Ele cantou esse salmo. Por causa do pecado de Adão, todos nós desejamos vingança contra aquele que nos maltrata. Lá em Gênesis capítulo 4, aparece Lameque. Lameque chama suas duas mulheres e diz: matei um homem porque ele me feriu, e matei um menino porque ele me machucou. E ele diz: Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Ou seja, Lameque revela para nós um desejo de vingança desproporcional ao dano que ele sofreu. Se lembre como o Salmo 129 começou? O salmista fala de um sofrimento extremo. Como lidar com o sofrimento extremo? Devolvendo na mesma moeda? Se vingando 70 vezes mais forte? Ah, ele pisou no meu pé, então eu vou cortar ele fora.
Como que nós lidamos? Bom, a lei de Deus deixa bem claro que o povo de Deus não deveria se vingar. Veja o que o Senhor diz em Deuteronômio capítulo 32, 35. Ele diz assim: a mim pertence a vingança e a retribuição. No tempo devido os pés deles escorregarão, o dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Ou seja, o Senhor está dando lá na lei de Israel que a vingança pertence ao Senhor. Não pertence a você, pertence a mim, diz Deus. Em Levítico 19, 18, olha o que o Senhor diz: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E a gente às vezes acha que foi Jesus que falou isso, que ele tirou da cabeça dele. Não, Jesus estava citando as Escrituras. O peregrino, meus irmãos, não busca vingança contra os seus inimigos. Ele clama ao Senhor por justiça. Ele entrega seus inimigos nas mãos do Senhor, porque a vingança está na mão do Senhor. O Senhor é aquele que tem poder e autoridade para fazer o que quiser com os inimigos do seu povo. Da mesma forma, agiu o Filho de Deus quando esteve nesse mundo. Em seu ministério terreno, em meio ao sofrimento, levando chicotada, açoite e guspe na cara, o nosso Senhor Jesus Cristo não revidou, mas confiou a vingança ao justo juiz. Abra comigo Lucas 22, a partir do verso 47. Lucas 22, 47. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhes disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Ou seja, Jesus poderia, meus irmãos, executar juízo contra aqueles homens naquele momento. Ele tinha poder para fazer descer fogo dos céus. Mas ele tinha um plano a cumprir: morrer pelos nossos pecados, ressuscitar para a nossa justificação. Jesus tinha todo o poder do mundo em suas mãos. E ele poderia fazer o que quisesse, ele poderia tomar o trono e ser o líder de Israel, aquele líder que Israel realmente queria. Mas ele escolhe a morte e ele escolhe dar a outra face. O apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro, capítulo 2, 23, que Jesus, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Na cruz, Jesus não executou vingança contra seus inimigos, mas se entregou ao plano redentor de Deus e cumpriu ele. Em sua primeira vinda, Jesus veio salvar pecadores. Mas na sua segunda vinda, ele virá com poder e glória para executar a justiça de Deus. Na primeira vinda, Jesus vem como um cordeiro. Na segunda vinda, Jesus virá como um leão. E é interessante notarmos que no Novo Testamento nós encontramos algum eco de orações imprecatórias.
Em Mateus capítulo 10, versos 14 e 15, Jesus diz aos discípulos, quando os manda de 2 em 2: se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Na cruz, Jesus orou ao Pai pedindo que perdoasse seus inimigos. Mas quando voltar em poder e glória, o Filho de Deus executará a justiça do Senhor. E aqueles então que se recusarem a beijar a mão do Filho, receberão em si o castigo por seus pecados. Enquanto esse dia não chega, os discípulos de Jesus devem imitar a atitude de Jesus diante dos seus inimigos. Os cristãos sofrem, mas aguardam a intervenção divina e clamam pela justiça de Deus. Muitas vezes a nossa leitura da Bíblia ela é muito corrida, desatenta. Muitos de nós, às vezes, lemos a Bíblia da mesma forma que lemos uma mensagem de grupo de WhatsApp. E, meus irmãos, grupo de WhatsApp é uma tristeza. Você manda uma mensagem, às vezes as pessoas esquecem de responder, de olhar. E eu fico feliz quando dão um joinha. Tá? E às vezes nós lemos a palavra de Deus da mesma forma que nós lemos uma mensagem de grupo de WhatsApp. Já parou para pensar nisso? Que loucura! Nós estamos caminhando para o fim. E é por causa disso nós deixamos passar desapercebido alguns detalhes da Escritura. E essa atitude de ler a Escritura de forma assim, correndo, apenas por ler, prejudica a nossa edificação e nosso progresso no caminho do Senhor. Então, por causa disso, nós percebemos que até mesmo no Novo Testamento, aliás, quando nós olhamos com atenção, nós percebemos que no Novo Testamento existem orações imprecatórias. As palavras de Jesus que nós lemos agora, mas existem outros, por exemplo, Simão, o mago que queria comprar o Espírito Santo dos apóstolos. Veja as palavras que Pedro diz a ele, em Atos 8, 20. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito neste ministério, porque o seu coração não é reto, nem direito, não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Agora, em Atos capítulo 13, veja as palavras de Paulo para Elimas, o mágico: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os caminhos retos do Senhor? Saiba que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele tateando procurava quem o guiasse pela mão. Algo que nós precisamos olhar com atenção é que nem Pedro nem Paulo estavam com raiva desses homens. Eles não estavam com raiva, mas as suas palavras são duras e imprecatórias. Simão pediu orações, mas Elimas ficou cego. Agora, olha só a oração imprecatória que Paulo faz em Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9. Contra quem? Contra aqueles que pregam um falso evangelho. Ele diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo amaldiçoa os falsos evangelhos e os pregadores do falso evangelho. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 14, nós temos Paulo fazendo uma oração contra Alexandre o Ferreiro, dizendo assim: Alexandre o Ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez.
Em nenhum desses textos, meus irmãos, nós vemos um desejo de vingança de quem faz essas orações contra os inimigos de Deus. Pelo contrário, todos eles colocam a vingança nas mãos do Senhor. Então, o que nós devemos fazer com nossos inimigos? Fazer de conta que eles não existem? Como devemos proceder com aqueles que são inimigos de Deus? Devemos procurar vingança contra aqueles que abusam da nossa fé e confiança? Ou devemos deixar de lado e esquecer tudo? As ordens bíblicas, meus irmãos, para orar por nossos inimigos estão no Antigo e Novo Testamento. Sendo assim, nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Nós devemos clamar ao Senhor em oração por aqueles que nos perseguem, pedindo: Senhor, converta o coração deste homem, converta o coração desta mulher, converta o coração desse rapaz, converta o coração desta moça, que ele chegue ao arrependimento e confie em Ti, Jesus. Essa deve ser a minha e a sua oração contra aqueles que nos fizeram mal. Se possível, eu e você devemos pregar o Evangelho aos nossos inimigos, a fim de que se arrependam e se convertam. Mas, nas nossas orações por eles e nos nossos apelos evangelísticos, nós também devemos deixar claro que, caso não se arrependam, estarão debaixo de maldição de Deus. Nosso dever, primariamente, como cristãos, é orar pela conversão e arrependimento dos ímpios, dos inimigos de Deus. Contudo, se eles não querem se arrepender e mudar, nós podemos orar conforme os salmos nos mostram, para que Deus faça a sua justiça e exerça a sua ira santa contra seus inimigos. Então a nossa oração contra os nossos inimigos, contra aqueles que nos maltratam, que nos perseguem, que mentem a nosso respeito, que abusam da nossa fé e da nossa vida: Senhor, converta eles, salva eles, faça com que eles recebam o dom do arrependimento. Mas, Senhor, caso isso não aconteça, que o Senhor então execute toda a sua ira e toda a sua justiça sobre eles, que o Senhor faça cair toda a sua ira sobre eles, caso eles não se arrependam. Essa é a nossa oração, essa é a forma que nós somos chamados a lidar com os nossos inimigos. Nós devemos o quê? Orar por eles, orar pela conversão deles, orar para que o Senhor restaure o coração deles, para que o Senhor traga eles ao arrependimento. Mas ao mesmo tempo nós devemos orar: Senhor, se eles não se arrependerem, que a sua justiça seja feita, a sua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu, que eles recebam a retribuição pelos seus pecados. Meus irmãos, gostaria de desafiá-los nessa manhã a que, quando você chegar na sua casa, você pegue um pedaço de papel, que você pegue uma folha de papel, precisa ser um papel, uma folha de papel, e que você anote nesse pedaço de papel o nome de todas as pessoas que te feriram, que te machucaram, que abusaram de você, da sua fé, que quebraram a sua confiança, que fizeram injustiça contra você, que mentiram ao seu respeito. Eu gostaria de desafiá-los a anotar o nome de cada uma dessas pessoas. E quando você terminar de fazer essa lista, eu quero desafiá-lo a começar a orar por cada uma dessas pessoas. De forma intencional: Senhor, converte esse homem. Senhor, converte essa mulher. Senhor, traga arrependimento. Traga salvação. Mas, Senhor, caso eles não se arrependam, caso eles não se convertam, que o Senhor então faça a sua vontade e derrame sua ira sobre eles. Eu gostaria de desafiá-los a fazer isso. E você não precisa me mostrar, você não precisa mostrar para ninguém, se você não quiser. Até quando eu devo orar por esses nomes? Até o dia em que eles se converterem, ou até o dia em que eles morrerem. Concluindo, meus irmãos, nós vamos sofrer por causa de Cristo, mas devemos orar
e aguardar pela intervenção de Deus em nosso sofrimento. Nós não devemos buscar a vingança, ela está nas mãos de Deus, pertence a Deus. Nós devemos orar pelos nossos inimigos, pedindo a Deus que se arrependam, que Deus é Deus quem dá o dom do arrependimento, meus irmãos. O arrependimento é um dom que vem de Deus, e é por isso que nós devemos orar para que nossos inimigos se arrependam. Mas ao mesmo tempo devemos orar pedindo que o Senhor também execute sua justiça contra eles. É dessa forma que nós lidamos com o sofrimento. É dessa forma que nós lidamos com aqueles que nos machucam, com aqueles que nos feriram ao longo da vida. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Nos ajude, ó Deus. Todos nós temos pessoas que nos feriram ao longo dessa caminhada. Nos ajude, ó Deus, a orar por cada uma delas da mesma forma que Jesus orou naquela cruz. Pai, perdoa os seus pecados. Tem misericórdia deles. Ajude-nos, ó Deus. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a passar pelo sofrimento. Ajude, Senhor, se há entre nós algum irmão, alguma irmã que está passando por nesse momento por um sofrimento, que o Senhor ajude, ó Deus. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encoraje, que o Teu Espírito Santo nos impulsione, ó Deus, com coragem para enfrentar tudo aquilo que devemos enfrentar nessa trajetória. E que em nenhum momento nós venhamos a blasfemar do Teu nome, mas que nós venhamos a glorificar, seja quando estivermos bem, seja quando estivermos sofrendo, seja em meio à perseguição, seja em meio à calúnia, que o Senhor seja glorificado. Nos ajude, ó Deus, para que sejamos imitadores de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus.